Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Vamos trabalhar essa videoaula de História para o segundo ano do Ensino Médio Regular no seu quarto bimestre. Os temas que iremos abordar são o processo de independência dos Estados Unidos, dos países da América Espanhola e do Brasil, enfatizando a constituição da monarquia em nosso país. Então, vamos começar. Entre as décadas de 1770 e 1780, ocorreu o processo de independência dos Estados Unidos. Após vários embates e conflitos com os exércitos ingleses e uma guerra intensa, foi selada a autonomia das 13 colônias em 1783. A Declaração de Independência foi redigida e assinada em 4 de julho de 1776. Um dos elementos que tiveram grande peso nesse processo da independência foi a Guerra dos 7 Anos, entre 1756 e 1763, que ocorreu enfrentando ingleses e franceses na América do Norte, disputando a posse de terras na região do continente americano. Essa Guerra dos 7 Anos foi vencida pelos ingleses, com amplo apoio dos colonos que ali já residiam. Isso resultou na anexação de terras que antes pertenciam à coroa francesa. Os colonos que já estavam no novo continente pensaram que poderiam beneficiar-se de tais terras como despojo de guerra, mas a coroa inglesa tinha outros planos. Ela queria destinar as novas terras para novos colonos que viriam da Inglaterra para ocupar aquelas regiões. Além disso, outros fatores contribuíram para um crescente sentimento de revolta por parte dos colonos, como as restrições fiscais que a coroa inglesa passou a impor sobre os colonos, conhecidas como leis proibitivas. Uma dessas leis foi a Lei do Selo, promulgada em 1765, e que foi imposta aos colonos após a guerra contra os franceses. O objetivo era tirar a Inglaterra do prejuízo que teve com os gastos militares durante o conflito. O arroxo da Lei do Selo previa a impressão de um selo real em todos os produtos para que eles pudessem circular como mercadorias certificadas, gerando assim um gasto a mais para os colonos americanos. Outras dessas leis foi a do imposto sobre o chá. Foi o principal vetor para a revolta contra a Inglaterra. Em 1770, 5 pessoas que protestavam contra essa lei na cidade de Boston foram assassinadas pela guarda inglesa. Uma onda de boicotes às determinações da coroa inglesa sobreveio a esse fato. Em dezembro de 1773, alguns colonos disfarçaram-se de índios e entraram no porto de Boston para jogar as cargas de chá da Companhia das Índias Ocidentais, que era rival da produção de chá americano, para jogar essa carga ao mar. Isso foi considerado uma afronta pelos ingleses. Isso ficou conhecido, esse fato, como a Festa do Chá de Boston, e que deu origem a um dos mais sólidos movimentos políticos conservadores dos Estados Unidos até os dias atuais. O clima de insatisfação, de revolta, contaminou muitos dos colonos, inclusive alguns que antes não estavam a favor do choque com a coroa inglesa, passaram a defender essa ideia. Entre os líderes desse movimento de independência surgiram os nomes de Thomas Jefferson, Samuel Adams, Richard Lee e Benjamin Franklin, que organizaram na Filadélfia, em abril de 1775, o primeiro Congresso Continental, onde ali foi elaborada a Declaração de Direitos sob a inspiração iluminista. Em 10 de abril de 1775, ocorreu o primeiro combate em Lexington entre tropas reais britânicas e milícias dos colonos. Esses conflitos passaram a ser recorrentes. Outros combates ocorreram em Concord e em Bunker Hill.
No ano seguinte, em 4 de julho de 1776, houve o segundo Congresso Continental, na Filadélfia, em que foi redigida a Declaração de Independência. E houve também a criação do Exército Colonial, que enfrentou com mais força e propriedade o exército inglês. Nos anos que se seguiram, as batalhas vencidas pelos colonos americanos tiveram grande ajuda dos espanhóis e franceses, inimigos dos ingleses. E com isso, acabaram por solidificar a autonomia dos Estados Unidos. O processo de independência na América Espanhola se desenvolveu com muitas semelhanças. Claro que cada país que ia surgindo teve seus momentos particulares e sua história particular. Para exemplificar esse movimento de uma forma mais geral, nós vamos apresentar como se deu a independência da Argentina. O vice-reino do Rio da Prata foi o último fundado pela Espanha dentro do processo de colonização da América. Um dos fatores determinantes para ser o último criado na região é que essa região era muito distante da Europa e não possuía metais preciosos, que era o maior interesse da metrópole naquele contexto. Isso permitiu aos colonos que viviam naquela região do Rio da Prata agir com grande autonomia durante muitas décadas. Somente quando a presença portuguesa e o contrabando da prata extraída da Bolívia cresceu naquela região ali da Bacia Platina, é que os espanhóis resolveram dar mais atenção ao extremo sul da América, fundando ali um vice-reino em 1776, que incluía parte da atual Bolívia e os territórios que hoje correspondem ao Paraguai, ao Uruguai e à Argentina. Apesar de Buenos Aires ter se tornado a capital do vice-reino, a histórica autonomia das províncias se impunha como realidade política e econômica naquela região. Enquanto os portenhos, eram os ricos comerciantes crioulos habitantes de Buenos Aires, buscavam centralizar a administração, no Uruguai, no Paraguai, no distante Alto Peru, como era chamada a Bolívia atual, e nas províncias do interior da Argentina, imperava uma administração local que se recusava a cumprir as ordens vindas da capital, Buenos Aires. Essa situação tornou-se ainda mais intensa durante as guerras de independência. No final do século XVII, a Espanha resolveu reatar sua aliança com a França e passou a ter os ingleses como inimigos. E eles ampliaram o contrabando com as colônias espanholas da América e passaram a apoiar a independência dos futuros países hispano-americanos. No século XIX, em abril de 1806, uma expedição militar inglesa, não oficial, partiu do Cabo da Boa Esperança e chegou a tomar Buenos Aires. Os colonos, sem contar com o auxílio da Espanha, tiveram de se organizar por conta própria. De Montevidéu partiram tropas que conseguiram expulsar os invasores. No ano seguinte, 1807, os ingleses, em nova tentativa, chegaram a tomar Montevidéu, mas foram derrotados por milícias locais quando tentaram conquistar a cidade de Buenos Aires. Esses episódios acabaram despertando nos colonos a certeza de que a região não precisava do auxílio da metrópole espanhola. As tentativas inglesas de controle da região somaram-se à autonomia das províncias, fazendo com que o espírito de independência crescesse entre os colonos. Quando Napoleão Bonaparte tomou o trono espanhol em 1808, a crise se instalou no vice-reino da Prata e cada província passou a buscar seu próprio caminho rumo à independência, processo que interessava principalmente aos comerciantes ingleses. Em 25 de maio de 1810, ocorreu a chamada Revolução de Maio, quando uma junta de governo foi formada em Buenos Aires com o apoio das milícias de voluntários das guerras. Essa ação, na prática, significava a Declaração de Independência. Em 1811, o Paraguai se separou de Buenos Aires, declarando sua independência. No Uruguai, as lutas foram intensas e depois de ser anexado ao Brasil,
sob o nome de Província Cisplatina, o Uruguai conquistou sua independência em 1824. Após 50 anos de instabilidades e sob a liderança do militar argentino San Martín, os portenhos conseguiram superar seus dilemas e suas adversidades. E em 1863, Buenos Aires conseguiu se tornar a capital das províncias que formam a atual Argentina. O Brasil se tornou independente e seguiu na contramão em relação aos nossos vizinhos da América do Sul. Eles se tornaram repúblicas, nós, uma monarquia. Com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, toda a administração estava baseada no Rio de Janeiro. Desde 1808, os portos da América, aqui no Brasil, estavam abertos às nações amigas. Que nações amigas? Especialmente a Inglaterra. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. E em 1818, Dom João VI tornou-se rei desse império. Mas com sua partida para Portugal, convocado pela elite portuguesa após a Revolução do Porto, em 1820, o caminho para a independência brasileira se solidificou. Aqui, a organização da monarquia seguiu um modelo diferente em relação aos demais sistemas monárquicos existentes naquela mesma época. No Brasil, adotou-se, sobretudo no segundo reinado, o parlamentarismo, que era semelhante ao da Inglaterra, mas com características próprias. Aqui, era o próprio imperador quem decidia quem seria o primeiro-ministro, e não o povo, como na Inglaterra, que em eleições votava nos partidos e o partido vencedor determinava quem seria o seu primeiro-ministro. Bem, o Brasil gosta de ser diferente. Dom Pedro I, filho de Dom João VI, esteve à frente do processo de independência aqui no Brasil e se tornou o nosso primeiro imperador. Sob seu reinado, outorgou a primeira Constituição brasileira em 1824 e enfrentou resistências e guerras internas das províncias que eram contra a separação do Brasil de Portugal. A Confederação do Equador, em 1824, revolta das províncias de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, colocou em questão a autoridade do nosso imperador, assim como a perda da província Cisplatina, que se tornou país independente sob o nome de Uruguai em 1824, como falei anteriormente. Nosso segundo imperador era ainda muito jovem quando assumiu o poder. A sua subida ao trono foi antecipada. Ele tornou-se imperador com menos de 15 anos, enquanto a Constituição determinava que a maioridade só era possível quando ele completasse 21 anos de idade. O golpe da maioridade acabou sendo uma solução para sufocar as revoltas regenciais de traços separatistas que estavam ocorrendo desde o período regencial. O período que substituiu o primeiro reinado, quando Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro e foi ser rei em Portugal. Podemos citar como rebeliões regenciais a Balaiada, no Maranhão, a Sabinada e a Revolta dos Malês, na Bahia, a Cabanagem, que ocorreu no Pará, e a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, que ocorreu no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses movimentos separatistas e de grande intensidade ocorreram ao longo do período regencial. A partir de 1870, o governo de Dom Pedro II teve de lidar com uma série de problemas. No plano externo, teve que liderar a entrada do país na guerra contra o Paraguai. Teve ao seu lado a Argentina e o Uruguai nessa luta contra os paraguaios. Nas questões internas, assistiu ao crescimento da campanha republicana, à ascensão dos militares, os conflitos com a Igreja Católica e um movimento abolicionista que exigia o fim da escravidão. Desde as primeiras décadas do século XIX, foram elaboradas leis contra o tráfico de escravos, entre 1831 e 1850, e na segunda metade do mesmo século,
as leis abolicionistas se tornaram marcantes, com a Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário e a Lei Áurea, acabando definitivamente com a escravidão no Brasil em 1888. A sociedade brasileira tinha organização patriarcal e o trabalho escravo foi sendo substituído nas fazendas do Oeste Paulista pelo trabalho de imigrantes europeus. Isso fazia parte de uma política de branqueamento da sociedade. O café foi a base da economia no Segundo Reinado, a princípio na área da região do Vale do Paraíba, cuja capital, entre aspas, seria Vassouras, a principal cidade da região. E, posteriormente, essa pujança do café vai se deslocando para a região do Oeste Paulista, que tinha como cidade central a cidade de Campinas. No período do Segundo Reinado, também ocorreu um surto industrial que ficou conhecido como Era Mauá, por conta da ação empreendedora de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que construiu estaleiros, fábricas, instalou quilômetros de estradas de ferro e abriu agências bancárias. Ele se tornou um homem extremamente rico, mas contrariou os interesses da classe dominante brasileira, ainda muito apegada à produção agrícola para exportação. Assim terminamos nossa videoaula, onde comentamos sobre o processo de independência dos Estados Unidos, dos países da América Espanhola e do Brasil, enfatizando a constituição da monarquia em nosso país durante o primeiro e o segundo reinado. Aqui terminamos nossa jornada. Desejo ótimos estudos nesse ano de 2021 para todos. Um abraço.